Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio de meio de semana sobre NFL, estamos na reta final da temporada regular, 3 semanas, 3 rodadas para o fim. Vamos aproveitar essas rodadas, Natal e Ano Novo, para quem não gosta de sair, a NFL ajuda bastante, rodada dia 24, dia 25, dia 31, dia 1º. No programa de hoje falaremos sobre Philadelphia Eagles, crise do Philadelphia Eagles, interrogação, exclamação, time que foi derrotado pelo Seattle Seahawks no Monday Night Football. Depois falaremos sobre treinadores, mais especificamente o prêmio de treinador do ano, porque a gente gasta muita energia falando do prêmio de MVP, mas eu acho que a disputa pelo treinador do ano também é uma corrida bem interessante esse ano, e eu acho que nivelada mais pelo alto do que por baixo do que o MVP. Aqui comigo o meu amigo Caio Miari, editor do The Score, dos principais sites da América do Norte, cobrindo esportes americanos em geral. Caio, editor futebol americano ou de NFL especificamente, Caio? De futebol americano, né? Porque a gente também faz o college football. Quando a XFL tava aí, a gente fez também. A CFL também a gente faz. Então, tendo bola oval, é o Caio que manda. Caio, diretamente de Toronto, no Canadá, pergunta que eu sempre te faço. Qual a temperatura aí? Tá frio aí em Toronto? Tá frio. Eu não saí de casa hoje, né? Tô de folga, mas acho que tava a sensação de uns -7 quando eu acordei. Daqui a pouco eu vou ter que sair, então tá frio. Aqui no Rio passou a super onda de calor, então tá só uns 40 graus. Tá tranquilo. Ah, não. Tá tranquilo. Tá frio. Eu vou mandar um moletom pra você. Por favor. Muito obrigado a todos que mandaram mensagens perguntando como é que eu tava. No último podcast, realmente eu não tava bem. Eu gravei a primeira parte, no final comecei a me sentir mal, aí antes de gravar a segunda parte, comecei a ficar muito mal, tanto que eu postei a segunda parte bem mais tarde do que de costume, por isso que não teve episódio de ontem sobre NBA, né, o episódio de basquete, mas já tô 90% recuperado. Vamos entrar na conversa logo, antes daqueles recados. Deixa like se você estiver no YouTube escutando. Se você estiver assistindo no YouTube, como eu tô me recuperando, eu gravando despenteado mesmo, então não é por causa disso. Deixa like, comentário, se inscreve. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas. 12º podcast de esportes mais escutado no Brasil nessa terça-feira. E, aliás, batemos a marca de 100 mil seguidores no TikTok. Muito obrigado a todos do TikTok. Deixa 5 estrelas, aquela coisa toda lá no seu aplicativo de podcast. Dado o recado, Philadelphia Eagles, Caio. O Philadelphia Eagles foi derrotado pelo Seattle Seahawks pelo placar de 20-17. O jogo que foi equilibrado, um pouco truncado em alguns momentos, mas o Seahawks conseguiu o touchdown da virada ali no final da partida. E o Jalen Hurts acabou lançando uma interceptação no final. Terceira derrota consecutiva do Philadelphia Eagles, perdeu para 49ers, Cowboys e Seahawks. Fazer aquela pergunta bem simples, Caio, motivo para preocupação? Motivo para preocupação. Não necessariamente pelo fato do time ter perdido 3 seguidas, mas o fato de o time não consegue melhorar e o time agora está apresentando tantos problemas numa época do ano que você está pensando nos playoffs, né? Por exemplo, a gente já viu nessa temporada, Gabriel, todos os times tendo problemas. São Francisco 49ers perdeu 3 jogos seguidos há pouco tempo atrás. O Buffalo Bills estava sendo descartado, o Kansas City Chiefs. Mas o Philadelphia Eagles está apresentando muitos problemas. E a gente está falando dos playoffs, está 3 semanas, 4 semanas só. Então, sim, tem muito motivo para preocupação. Concordo com você e é justamente o meu ponto, né? Não é pelas derrotas em si, é o momento que elas acontecem, né? Porque você quer chegar na reta final de dezembro jogando o seu melhor futebol americano. E o Philadelphia Eagles não tá. Mas tem um ponto. E é um ponto que você levantou nesse podcast aqui. Eu lembro que a gente fez o preview. Não lembro se foi do Eagles e Bills ou Eagles e 49ers. Que você disse que, eu não acho que esse time do Eagles é bom o suficiente. Você lembra qual foi o jogo? Foi contra o Bills, porque eu achava que o Philadelphia Eagles não era bom o suficiente pra chegar, acho que naquele jogo 9-1, era tipo, isso, 10-1, alguma coisa tipo, que depois o time perde, mas foi exatamente isso. E eu acho que é o ponto correto. O Philadelphia Eagles, eu até fiz um levantamento aqui, o Philadelphia Eagles não é um time de 10 vitórias
como você está acostumado a ver um time de 10 vitórias, né? Que é aquele time dominante. É um time que dos 10 jogos que eles venceram, 8 foi por um touchdown. E a gente sabe que jogos decididos por um touchdown, né? Por uma posse de bola, muitas vezes envolve muita sorte, né? Então, é um time bom, é um time forte, mas não era um time tão bom quanto a campanha sugeria. E agora você... Exatamente. E outra coisa, Gabriel, por exemplo, se no começo da temporada alguém falasse assim, vamos fechar a temporada do Philadelphia Eagles tipo 12-5, algo mais ou menos do tipo, que é algo que o cenário que pode acontecer, acho que qualquer torcedor do Philadelphia Eagles fechava. Então é uma temporada que nessa reta final tá perdendo um pouco de gás, o time tá criando preocupação, mas se a gente olhar como um todo, a campanha final dos Eagles na temporada regular tá sendo exatamente o que a gente esperava. E agora eles perdem 3 jogos, e aí você pode dizer que a sorte virou um pouco, mas também não é só isso, porque a forma como os Eagles perderam para os 49ers e para os Cowboys, teoricamente você tem um top 3 na NFC destacados demais, né? Que você tem Eagles, 49ers e Cowboys, acho que o Lions meio degrau abaixo desse grupo, e aí você é atropelado por 2 desses 3 times, né? Que é preocupante. Então tem certa... Acho que a campanha criou a ilusão de um time que era... A campanha é melhor do que o time realmente era, né? E eu até gosto de brincar aqui. O pessoal fala muito daquela citação famosa do Bill Parcells, né? Você é o que sua campanha diz que você é, né? Mas não é a forma correta de você avaliar. Os Eagles são 5º em EPA por jogada no geral da temporada, 30º defensivamente, né? EPA por jogada, estimativa de pontos adicionados. Nas últimas 5 semanas, o time continua sendo o 30º, né? Nesse período de EPA por jogada na defesa. O ataque cai de 5º para 14º. E eu acho que é muito dessa que piorou nesse time, que eu acho que é um time, mesmo dessas ressalvas sobre a campanha antes disso, eu acho que é um time que piorou. E eu acho que parte pelo ataque realmente não caiu de rendimento. Não me parece que o Jalen Hurts tá 100%. E acho que você não ter um cara como o Shane Steichen, que tá se provando um excelente head coach nos Colts, uma excelente mente ofensiva, acho que conforme vai passando o ano, que os times veem mais o que você tem de playbook, e aí você tem que se ajustar pro ajuste que as defesas fazem, aí o Brad Johnson tá deixando a desejar. E o Nick Sirianni também. E eu acho que é o principal ponto dos Eagles. O ataque caiu de rendimento. Você tem essa impressão que o Jalen Hurts também não tá 100%? Tenho, e eu acho que a gente pode afirmar isso, né? Porque ele teve aquela lesão no joelho, que ele jogou, ele acabou não perdendo tempo, mas ele tava com uma lesão no joelho, isso foi confirmado. E agora teve o último jogo, né? Que ele praticamente não jogou, nem viajou no mesmo avião do time porque estava doente e tudo mais. Então, de fato, é uma sequência que o Jalen Hurts não tá saudável. Agora, também acho que não seja a culpa 100% nisso. A gente olha pro Jalen Hurts, ele tem até conseguido anotar os touchdowns corridos, mas são agora nos últimos 3 jogos. Ele não tem nenhum passe para touchdown, então o que é muito preocupante pro cara que foi o segundo para MVP no ano passado. E aí eu acho que ter um jogo corrido, né, que ajude ele seria crucial, mas o Philadelphia Eagles não tem conseguido também. Então primeiro que a gente nem saiba nem quem que é de fato o running back número 1 dos Eagles. Era um setor que o time queria reforçar em relação à temporada passada, depois que o Miles Sanders sai, e aí chega o DeAndre Swift, chega o Rashad Penny, e acaba que nenhum dos dois é utilizado. O Rashad Penny praticamente pouco tem entrado, tem vestido para jogo, né? Tem nem sido ativado. Aí o DeAndre Swift tem jogo que ele o Philadelphia Eagles entrega muita bola para ele, mas tem jogo que não. Então tá faltando um pouco de identidade para esse ataque dos Eagles, e eu acho que isso tá influenciando o Jalen Hurts como passador. E aí eu acho que a questão da falta de identidade passa muito, como você falou, o Shane Steichen fica cada vez mais claro que ele era um baita coordenador ofensivo. Ele tem feito um trabalho espetacular nos Colts, e a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Sabe o que me lembra um pouco o ataque dos Eagles no momento? O primeiro ano do Nick Sirianni, o primeiro ano do Jalen Hurts como titular, a gente lembra que os Eagles começaram com jogos de Jalen Hurts dando 40, 45 passes por jogo, claramente não estava funcionando, e aí eles mudam para um ataque terrestre, mais baseado no ataque terrestre, mais usando o Jalen Hurts como corredor. Às vezes eu tenho a sensação que tem um pouco mais de elementos desse ataque de início da era Nick Sirianni no Philadelphia Eagles, né? Que é um time que, assim, como você falou, né? Ele não tem passe para touchdown, mas é um time que passa muito a bola e é um time que é pior do que o ano passado, sem dúvida, e a campanha eu acho que estava mascarando muito disso,
E é um time, assim, todo time que perde seus 2 coordenadores sofre, né? Eles perderam, o Shane Steichen se tornou head coach do Indianapolis Colts e o Jonathan Gannon se tornou head coach do Arizona Cardinals. E por mais que eu goste mais do Shane Steichen, a saída do Jonathan Gannon, combinado com as saídas na defesa, né? A equipe perdeu alguns titulares, tá fazendo muita diferença, né? E a gente tá vendo agora, o Sean Desai foi meio que rebaixado na comissão técnica, agora assumiu o Matt Patricia, Caio. Matt Patricia chamou as jogadas da defesa dos Eagles. Matt Patricia, que ele era o coordenador defensivo, teve aquela passagem desastrosa pelo Detroit Lions como head coach, voltou para os Patriots, tava chamando jogada no ataque dos Patriots na última temporada, e agora tá chamando jogada da defesa do Philadelphia Eagles. Assim, o Philadelphia Eagles não toma muitas decisões erradas, mas essa, não que a defesa tenha sido o motivo que eles perderam o jogo ontem, mas, cara, é difícil você defender um movimento como esse, Matt Patricia em pleno 2023, seu coordenador defensivo, basicamente. Sem dúvida, e eu acho que passa muito por isso. A defesa tem sido o principal ponto negativo do time, né? E aí você combina isso com uma produção não espetacular do seu quarterback, o resultado é isso que a gente tem visto. A questão dos Eagles é que a expectativa do time era como os principais jogadores não saíram, só ficaram no time, a expectativa era que o time fosse manter o mesmo nível que foi no Super Bowl, por exemplo, ou até melhorasse, porque na defesa ficou basicamente todo mundo. Tipo assim, saiu lá o Kazir White, o Kevon Bell, o Kevon Wallace, mas assim, é só isso. Só que como você falou, a gente olha para as sidelines, né? Não tem o Steichen, não tem o Jonathan Gannon, e assim, os cornerbacks dos Eagles. Né? Ano passado, a combinação dos Eagles secundária e pass rush foi uma das melhores da NFL, talvez até a melhor, né? Você tem uma dupla de cornerbacks com Darius Slay e o James Bradbury, e aí, de pass rush, o Philadelphia Eagles se tornou o primeiro time da história da NFL a ter 5 jogadores com 10 ou mais sacks no ano passado. Esse ano, muito provavelmente só um jogador do time vai conseguir isso, e eu acho que isso também tem um pouquinho daquela questão que a gente fala, às vezes a secundária ajuda o pass rush a conseguir sack e pressionar o quarterback. Esse ano, a secundária dos Eagles, a gente viu ontem quando saiu o Seahawks, o James Bradbury, que liderou a NFL em passes defendidos no ano passado, esse ano está numa temporada muito abaixo. O Darius Slay oscilando muito, né? Ele já teve algumas pick six, ele teve uma primeira metade de temporada interessante, mas ele vem caindo um pouquinho. Enfim, eu acho que o Philadelphia Eagles, dos dois lados da bola, os principais jogadores não estão aparecendo, e, sistematicamente, o time está abaixo do que estava no ano passado por conta da perda do treinador. Então, como você falou, o Philadelphia Eagles agora está tentando achar uma identidade, porque os jogadores estão lá. Os bons jogadores continuaram no time. Só que o time está tentando achar uma identidade, pegou uma sequência de calendário dificílimo, né, com 49ers, com Dallas Cowboys em Dallas, e um time do Seattle Seahawks desesperado para conseguir ganhar um jogo para se manter vivo na temporada, e aí teve troca de coordenador defensivo, aí, enfim, como você falou, colocar o Matt Patricia para salvar essa defesa, a gente não é gênio, Gabriel, mas a gente não precisa ser para falar que isso não é a melhor opção, né? Enfim, eu ainda acho que o Philadelphia Eagles vai melhorar, e vai melhorar na hora certa nos playoffs. Aí vai depender qual vai ser a campanha do time, se o time vai conseguir pelo menos ser a 5ª campanha da Conferência Nacional. Então acho que ainda tem muita coisa para acontecer. E vamos destacar, Gabriel, e de novo, todos os times passam por altos e baixos, mas esse time do Philadelphia Eagles, o ano ruim deles, está sendo 10 vitórias e 4 derrotas, e o time ainda tem uma chance considerável até de ganhar a própria divisão. O Dallas Cowboys tem uma sequência dificílima e acabou de sofrer uma derrota alarmante, a gente pode colocar assim, pro Buffalo Bills. Os Dallas Cowboys agora pega o Miami Dolphins e depois pega o Detroit Lions. Se os Lions perdem um jogo, se os Dolphins perdem um jogo e o Philadelphia Eagles ganha, o Philadelphia Eagles volta para a liderança da divisão. O que pode ser uma diferença absurda, por exemplo, pensando no eventual Cowboys Eagles nos playoffs, a gente viu o Dallas Cowboys muito mal fora de casa e muito bem em casa. O Philadelphia jogar em casa seria espetacular. Então, assim, é preocupante o momento dos Eagles, é uma hora errada disso acontecer, mas se existe algumas circunstâncias para um time cair muito de produção, é o que tem acontecido com o Eagles, que está com uma campanha boa e tem talento individual ainda. Sobre o último ponto sobre a defesa, realmente as estrelas continuam, né? Não que nunca foi uma defesa muito, assim, tipo, Rams, Aaron Donald e um monte de jogador não draftado, né? Mas eles perderam o Javon Hargrave, que fez um excelente ano com a camisa dos Eagles, perderam os linebackers deles, né? E acho que o interior dessa defesa é um problema. Perderam o C.J. Gardner-Johnson, mas acho que um dos principais motivos pela queda de rendimento são 2 jogadores que ainda estão lá, que é o Darius Slay e o James Bradbury, né? O Darius Slay machucado
E ele não jogou ontem, né, o Darius Slay? Não, mas Gabriel, teve as saídas dos jogadores, mas a maioria deles o Philadelphia Eagles conseguiu reforçar, né? O time foi atrás, por exemplo, do Kevin Bart para a secundária, sai o Javon Hargrave, que não tá nem tão bem em São Francisco, mas aí entra o Jalen Carter. Sim. Não dá pra manter todo mundo, né? Você chega no Super Bowl, você nunca vai manter todo mundo, e eu acho que eles fizeram reposição no papel à altura, mas eu acho que a queda de rendimento do Darius Slay e do James Bradbury, que são os dois cornerbacks da equipe, é o principal, assim, um dos principais problemas, porque os dois, grande parte dessa defesa era baseada que tem dois cornerbacks que são experientes, seguram as pontas, nenhum dos dois é top 10 na posição, talvez em algum momento da carreira o Darius Slay tenha sido, mas não consistentemente, mas são corners consideravelmente acima da média, e não estão sendo esse ano, né? Cornerback oscila um pouco o desempenho, né? É mais comum, muito mais comum, um bom cornerback ter uma temporada ruim, por motivos técnicos, do que um edge rusher. O edge rusher, normalmente, quando ele é bom, ele vai ter temporada boa todo ano, não costuma variar. Cornerback, não. E eu acho que é um setor que a equipe tem que atacar no próximo draft, porque a gente sabe como o cornerback é uma posição muito importante e é uma posição que a profundidade importa mais, né? Então você precisa ter vários jogadores. Sim, nesse momento, pra mim, é difícil não ver o 49ers como o grande favorito da conferência. Eu acho que os 49ers se destacaram dos demais. Eu acho que eles estão um degrau acima de Eagles e Cowboys. E aí, como eu falei, meio degrau ali, um degrau do Detroit Lions. Os Eagles vão ter que se encontrar. Tem tempo ainda, como você falou. E ter essa seed número 1 seria gigantesco, mas ter pelo menos a seed número 2, né, Caio? Não ter que jogar fora de casa no Wild Card e possivelmente jogar contra os Cowboys na Filadélfia é um negócio que não dá pra ser subestimado. Por mais que antigamente, a gente é velho, a gente acompanha há muito tempo, era sempre ter a seed 1 ou 2 que te dava a folga. Agora é só a seed 1. Então, a seed 1 é gigantesca. Mas a seed 2 ainda tem um valor bem importante pro Philadelphia Eagles. Tem muito, e como eu falei, como eu tinha antecipado, é um cenário muito real. O Philadelphia Eagles tem Giants 2 vezes e os Cardinals nas próximas 3 semanas, né, até a temporada regular. Assim, a tendência é o time, até o Philadelphia Eagles jogando 50% do que sabe, a tendência é ganhar esses jogos. Eu vou até colocar que o time perca um jogo. O Philadelphia Eagles continua com uma campanha muito sólida, que pode dar até o título de divisão, que aí colocaria o time como a campanha número 2. Eu também acho que o 49ers é o time a ser batido, pelo que a gente viu que eles fizeram com o Philadelphia Eagles e com o Dallas Cowboys também, apesar que o jogo dos Cowboys foi lá atrás, lá no começo da temporada, né? Mas enfim, eu acho que o Philadelphia Eagles segue sendo um dos principais times dessa conferência. Vamos ver. Não é muito empolgante o que a gente tem visto do time, mas, de novo, eu acho que merece respeito. É o atual campeão da Conferência Nacional. Então, estou muito curioso para ver como é que o Philadelphia Eagles vai responder nesses últimos 3 jogos dos playoffs, na temporada regular e depois quando começar os playoffs. Vamos falar agora do prêmio de treinador do ano. Foi assunto da minha newsletter dessa terça-feira, né, exclusiva para os apoiadores. Link tá na descrição, dá uma olhada lá se você quiser se tornar apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu comecei a escrever, eu tinha uma ideia na minha cabeça, e aí eu fui olhar as odds no site de aposta aqui que eu uso de vez em quando. Os vários. Eu não sei o que o Gabriel vai falar, mas eu tenho certeza que o que espantou ele quando ele olhou as odds foi a mesma coisa que me espantou. Não sei, mas assim, me pegou de surpresa, porque eu tinha uma expectativa completamente diferente. Os nomes que apareceram no topo me surpreenderam completamente. E, claro, eu mantive a minha visão, obviamente, não vou me deixar influenciar, por mais que normalmente os sites de apostas acertam, né? E aqui é uma questão do o que eu votaria, né? Não necessariamente o que eu acho que vai acontecer. Mas, Caio, o prêmio de treinador do ano, antes da gente entrar no nosso ballot, eu não sei como é que você fez, eu fiz meu top 5. Você fez como? Eu tenho meu top 5, foi até uma coincidência, porque eu vou publicar os top 5 dos principais prêmios individuais da NFL na sexta-feira. Então não foi combinado, mas você tem me chamado para participar do programa de hoje. Até deu muito certo, então eu tenho meu top 5 aqui também. Então, ótimo. Uma coisa que o treinador do ano tem é que ele não necessariamente sempre premia o melhor treinador do ano, né? E é basicamente o prêmio qual treinador que fez o time vencer mais jogos do que o esperado.
E normalmente a gente vê muitos treinadores estreantes ganhando esse prêmio. Foram 3 dos últimos 7 foram estreantes. E eu sinto que esse prêmio desvaloriza os técnicos do topo. Eu acho que caras tipo Belichick, Andy Reid, eles são meio que medidos contra o passado deles. A história não é novidade. E aí você acaba com um cenário que o Bill Belichick foi o melhor treinador da NFL por 20 anos, é o melhor head coach da história da NFL indiscutivelmente, e o cara ganhou 3 prêmios. E ele foi head coach por 20... Tá sendo, né? 23º ano dele como head coach, não vence desde 2010. Você quer me dizer que teve... De 2010 pra cá não teve nenhuma temporada que o Bill Belichick foi o melhor treinador da NFL? É impossível. E aí eu acho que esse é um erro. Nenhum prêmio é perfeito. Mas acho que antes da gente entrar nos nomes em si, o meu raciocínio aqui foi um pouco mais, vamos valorizar o cara que muitas vezes acho que a gente bota mais peso nesse prêmio. Pega um time ruim e transforma em mediano, ou pega um time abaixo da média e transforma ele um pouco acima da média, do que o cara que pega um elenco bom e transforma o time num time muito bom. Como você falou, todos os prêmios têm um asterisco, eu diria, né? Mas eu também tô mais ou menos nessa linha, Gabriel. Eu acho que o que conta pra mim eu gosto muito quando um time ele consegue ter um potencial nos 3 lados da bola, né? Que é o special teams, ataque e defesa. Porque às vezes você pega um treinador que é muito bom para fazer alguma coisa, mas ele não consegue montar uma comissão técnica que impacta outros setores do time, por exemplo. Eu acho também, eu gosto de olhar muito as adversidades que o time enfrenta. Quarterback reserva, ou talvez algumas lesões que aconteceram, ou talvez um calendário mais difícil, enfim. Eu acho que eu tento sempre fazer uma combinação de tudo, olho a expectativa antes da temporada e vejo no final como é que as coisas acontecem. Como você falou, os grandes treinadores da NFL, né, normalmente eles só vão ganhar esse prêmio se eles fizerem uma temporada histórica, que é, por exemplo, 16-0 do Bill Belichick ou alguma coisa desse tipo, ou uma temporada com uma derrota. Tirando isso, terminar um ano com só 4 derrotas, meio como virou normal no Bill Belichick, pro Andy Reid e para outros treinadores, eles não entram em consideração, enquanto outros treinadores, esse seria o melhor ano da carreira de outros. A gente lembra sempre no ano passado, o prêmio de técnico do ano foi para um treinador, o Brian Daboll dos Giants, que pegou um time que muita gente colocava como top 5 para escolha de draft no ano seguinte. O Brian Daboll ajudou esse time a chegar nos playoffs com um elenco horrível. Não espetacular para ser gentil, a gente pode dizer. Então, assim, eu acho que é uma combinação de tudo. Eu acho que tem que olhar o quanto que o técnico consegue extrair do elenco. Porque, às vezes, você fazer um elenco que é bom virar muito bom, também tem muitos méritos. Porque você está pegando todo... Porque, às vezes, você fala assim, vamos colocar todos os melhores jogadores no time e vai ser fácil de ganhar. Não é assim que as coisas funcionam. A gente está vendo, a gente acabou de falar do Philadelphia Eagles, é difícil extrair o melhor de todos os jogadores do seu time dos 2 lados da bola. Então, eu acho que, por exemplo, um técnico, a gente vai falar mais, né, mas um técnico que pega um time que entra na temporada com expectativas altas, só que ele potencializa o talento de todos praticamente, isso também tem muito mérito. Concordo plenamente. Basicamente qual treinador fez o time dar um maior salto de vitórias, né? E aí, o cara que tá há muito tempo no time, ele é meio que prejudicado nessa disputa, né? Caio, quem que é o seu 5º colocado no prêmio de treinador do ano? Então, é difícil. Mas o meu 5º colocado hoje acho que seria o DeMeco Ryan. Eu talvez até mude. O meu top 5. A ordem, o top 5 vai ser, acho que não vai ter mudança não, mas talvez só a ordem. Mas é o DeMeco Ryan. Assim, talvez uma temporada que não fosse tão nivelada no alto, a questão do técnico do ano, ele seria o número 1. Porque ele tem, o resumo dele é espetacular, né? O Houston Texans ganhou 7 jogos nos 2 últimos anos antes dele chegar. Esse ano o time tá brigando para ser campeão de divisão. O Houston Texans, a diferença de EPA per play de 2023 para 2022, o maior salto é do Houston Texans no ataque. Aí você tem o CJ Stroud, você tem defensivamente, é uma defesa que no papel falta muito talento individual, mas o DeMeco Ryans tem ajudado muito com alguns jogadores jovens, por exemplo, o Will Anderson, que até não jogou contra os Titans, mas ele tem melhorado a cada semana. O Derek Stingley Jr., que a gente lembra que ele entrou na NFL com altíssimas expectativas, ele teve altos e baixos, ele tem feito uma temporada muito sólida. O Jimmy Ward, que chegou agora. Enfim, por exemplo, se a gente pega o próprio Derek Barnett, né, que os Texans assinaram recentemente, ele fez um bom jogo contra os Titans agora. Basicamente, o DeMeco Ryans, ele tem conseguido fazer todo mundo que chega em Houston, ele tem colocado todos os jogadores em posição de fazer umas jogadas. Eu acho assim, ele tem feito um trabalho muito melhor que todos esperavam. Eu diria que o DeMeco Ryans ele não seria demitido se os Texans tivessem assim, 3 vitórias esse ano. É o começo de um projeto.
ele tem que estar praticamente levando os Texans para os playoffs. E contra os Titans agora, claro que o time dos Titans é um time que está em baixa, mas os Texans ganharam sem o C.J. Stroud, sem os dois principais wide receivers, né, o Tank Dell e o Nico Collins, sem o Anderson e sem vários outros jogadores, os Texans conseguiram vencer. Então o DeMeco Ryans merece muito mérito pelo que ele tem feito. Concordo com tudo que você disse, não tem nada a acrescentar. E eu acho que até a pessoa mais... acho que uma crítica, né? Que pode... Não crítica, né? Mas uma observação. Quanto que é o trabalho do DeMeco Ryans, quanto que é o trabalho do Bob Slowick, né? Que é o coordenador ofensivo da equipe. Eu até acho que o Bob Slowick está se mostrando um baita coordenador. Mas o head coach, parte do trabalho dele é contratar os coordenadores, né? Exatamente. E às vezes demitir, às vezes, por exemplo, o quanto de liberdade que você vai dar pro coordenador ofensivo, porque tem treinador na NFL, Gabriel, a gente sabe que ele gosta de supervisionar tudo que tá passando pelo time e não dá tanta liberdade, por exemplo, pro coordenador de um ataque. Então, como os coordenadores e os assistentes performam, passa muito pelo treinador também. Ele é um cara de defesa, não, o DeMeco Ryans, era coordenador defensivo do 49ers, mas está fazendo um grande ano mesmo. É um time que você vê que ele é muito bem treinado e é um time que tá focado, né? É um time que você vê que tem uma energia bem legal e... Tem alguns times que a gente vê que a gente nota que é um time mais burro, né? Vamos ser bem sinceros. E a gente não vê isso com o Houston Texans. É um time que faz... Claro que comete erros, mas não é tão frequente assim quanto outros times, né? Tipo, analidade boba, né? Tipo, 12 homens em campo, esse tipo de coisa e tal. É o meu quinto colocado também, DeMeco Ryans, e as odds dele, ele é o segundo favorito, pagando 4,20, né? E vem um pouco do que eu falei, né? As odds me surpreenderam um pouco. Já adianto que o número 1 não tá no meu top 5, mas, enfim. Quinto colocado a gente concordou. Quarto colocado, Caio. O Shane Steichen, técnico dos Colts. Eu também. E olha que a gente não combinou. Mas assim, quando os Colts começaram a temporada, também a gente estava pensando a longo prazo, né? Porque é um time que tinha acabado de chegar com o Anthony Richardson, era tudo a longo prazo. É um time que acabou de pegar um técnico novo, muitas mudanças no ataque e na defesa, falta talento individual para o time. Mas não, o Indianapolis Colts continua ganhando jogos que ninguém esperava que o time fosse ganhar, mesmo não tendo o Anthony Richardson, que era para ser o mais talentoso do time desde o primeiro mês da temporada. Nos últimos 3 jogos, nem o Jonathan Taylor tem jogado, e não importa, o Indianapolis Colts tem conseguido extrair o melhor de todos os jogadores que entram em campo, eles têm jogado melhor, seja no ataque, seja na defesa, e aí eu dou muito crédito pro time de especialistas dos Colts. A gente viu o time dos Colts ganhando um jogo contra os Titans 2 semanas atrás, com 2 bloqueios de punch, contra o Pittsburgh Steelers a mesma coisa aconteceu, e aí, como eu falo, eu acho que um time bem treinado merece, porque consegue fazer jogadas para ganhar a partida em todos os níveis do elenco. Esse Indianapolis Colts com o Shane Steichen tem feito isso, principalmente na posição de quarterback, com o quarterback reserva, né, o Gardner Minshew, que ninguém esperava nada. O Shane Steichen tem conseguido extrair exatamente o melhor do que o Gardner Minshew pode jogar, com muitos play actions, com alguns passes mais rápidos, enfim, tem sido muito interessante ver como que ele está desenhando esse time dos Colts. O Shane Steichen foi uma baita contratação do Indianapolis Colts, né? Porque ele é exatamente o que você quer no head coach atualmente, ou seja, ele é um cara de ataque, né? E o ataque dos Colts tem suas limitações técnicas, mas é muito bem montado, né? Você vê você vê muitos elementos, apesar de Gardner Minshew e Jalen Hurts serem bem diferentes, você vê muitos elementos do que dava certo nos Eagles sendo usado nos Colts, né? E acho que a diferença realmente ali, acho que o Steichen e o DeMeco Ryans são mais ou menos do mesmo nível, e eu dou vantagem pro Shane Steichen porque ele tá fazendo isso com o quarterback reserva, né? O DeMeco Ryans tá fazendo com o C.J. Stroud. Claro que o trabalho do DeMeco Ryans é muito do que faz o C.J. Stroud estar jogando nesse nível, mas o Shane Steichen realmente tem sido um grande achado dos Colts. Aliás, grande achado, ele era uma contratação óbvia, né? Ele era coordenador ofensivo do time que chegou no Super Bowl. Mas acho que os Colts encontraram um cara bem especial. E ele me lembra um pouco... Eu não quero zicar, pelo amor de Deus. Mas ele me lembra um pouco a situação do Brian Daboll no ano passado, né? Mas que em termos de talento o time dos Colts é fraco, mas é um time que supera as expectativas e tem tudo para ser o wild card, né? Claro que tem uma diferença grande, né? O quarterback dele não é o Daniel Jones, é o Anthony Richardson, na verdade, né? E o cara que jogou muito pouco, mas quando jogou mostrou algum potencial, quer dizer, todo o potencial do mundo, né? Mas foi muito pouco
pra... Os Colts hoje também, Gabriel, sonham com o título de divisão, né? Porque os Jaguars têm perdido muita força. O Trevor Lawrence está no protocolo de concussão, né? No momento que a gente está gravando esse programa. Tá tudo muito embolado ali com Texans, Jaguars e Colts. Verdade. Seu terceiro colocado? O Mike McDaniel, técnico do Miami Dolphins. Eu acho que aí o Mike McDaniel vai um pouquinho... A descrição dele é um pouquinho diferente do que a gente está falando desses outros dois, que foi o quarto e o quinto, né? Que são caras que acabaram de chegar, que não tinham o elenco que era esperado para brigar pelos playoffs e estão acima das expectativas. O McDaniel, a gente, antes do começo da temporada, já tinha uma expectativa muito alta com esse time do Miami Dolphins, porque ele já tinha feito um trabalho interessante no ano passado, o time foi para os playoffs, só que aí teve as lesões do Tua e ele parou por aí. Esse ano, todos os jogadores de ataque do Miami Dolphins, todos, sem exceção, estão jogando, né? Estão melhorando a carreira dele. O Tyreek Hill talvez vai passar de 2.000 jardas, o Jalen Warren continua jogando muito bem. A linha ofensiva, apesar das lesões, está sendo acima da média porque o Tua Tagovailoa está se livrando muito rápido da bola, então faz os bloqueadores parecerem melhor. O Raheem Mostert vai terminar o ano com 75 touchdowns, pelo visto. O Devon A-Chain, quando estava saudável, dispensa comentário, que estava tendo média de 12 jardas por carregada. O Tua Tagovailoa estava na conversa para MVP, para muita gente ainda está, enfim. O que ele tem feito com esse time dos Dolphins é um absurdo. Ele trouxe, por exemplo, o Vic Fangio na defesa, e a defesa dos Dolphins vai melhorando a cada tempo, acho que isso aí também tem um pouquinho de mérito, mas assim, hoje o Miami Dolphins tem o sistema ofensivo, é o mais espetacular da NFL, é o que lidera a NFL em jardas aéreas, é o quarto em jardas corridas, e é o time que mais marca pontos. Eu acho assim, como a gente falava, às vezes é um pouquinho mais fácil pegar um elenco muito bom e fazer esse elenco ficar ótimo do que pegar um elenco ruim e fazer esse elenco ficar bom. Mas eu acho que o Mike McDaniel merece muito crédito pelo que ele tem feito com esse time dos Dolphins. É algo que, assim, a gente às vezes pode esquecer um pouquinho, mas os Dolphins nas primeiras 8 semanas era algo assustador que a gente tinha visto esse time. Era imparável. A movimentação pré-snaps, como que o Tua Tagovailoa se livra rápido da bola, até a própria evolução do Tua Tagovailoa e não tomar tantos hits, né, que tinha atrapalhado muito ele no começo da carreira, que o Mike McDaniel não tinha chegado lá. Eu acho que ele tem feito um trabalho brilhante, principalmente nesse ataque. Cara, eu amo o Mike McDaniel. Quem escuta o podcast sabe muito bem. Ele é o meu head coach favorito na NFL. Se eu tivesse que... Pô, Gabriel, vamos fazer aqui um draft dos head coaches. Qual head coach você escolheria pro seu time? Eu escolheria o Mike McDaniel. Pra mim, ele é ainda mais um head coach bem jovem ainda. Nosso nerd maconheiro favorito. A gente vai discordar aqui. Ele é meu segundo colocado, o Mike McDaniel. E concordo com tudo que você disse. E acho que um fato que explica o sucesso dele, exemplifica, melhor a palavra, né? Exemplifica o sucesso dele, é quanto que os times estão copiando o que ele faz, né? Porque se você olhar hoje em dia, aquela coisa do jogador vir em motion, wide receiver, e no último segundo do snap correr em direção da linha de scrimmage, que tá bem ali na linha, você não pode correr na direção da linha de scrimmage antes da bola sair, né? Então, ele tá meio que tentando aproveitar ali o ritmo, né? Pra sair antes, né? E se ele faz isso muito com o Tyreek Hill. Só que a gente tá vendo que eles esticam a corda ali. Tem várias jogadas que eu acho que dava pra marcar a movimentação ilegal. Hoje em dia você tá vendo um monte de time fazer isso, né? Porque é uma vantagem, né? Você tem... Mesmo que ele esteja dentro da regra, correndo pro lado, você vai sair mais rápido, né? Quando você vira, né? E você pega a defesa um pouco mais... você tem que se preparar e tal. Você não sabe muito bem o que o cara vai fazer, né? Então, pra mim, isso é um grande exemplo de como o Mike McDaniel já tá influenciando o resto da liga. E eu coloco ele na segunda colocação e não em terceiro. Aliás, ele tem 7,0 as odds dele pra vencer o prêmio. O Shane Steichen, que eu acho que eu não falei, 4,50. Por mais que eu ame o Mike McDaniel, mas o fato dos Dolphins terem perdido pros melhores times que eles enfrentaram nessa temporada, eu acho que é o que me separa ele do meu primeiro colocado. Porque eu acho que você tem que separar de alguma forma e isso tem que ser levado em consideração. Dito isso, se os Dolphins vencem os Cowboys, os Ravens e os Bills, significa que eles teriam grande chance de terminar com a primeira campanha da AFC, né? Teriam uma folga, ia ser de número 1. E aí eu acho que você não tem como não dar o prêmio pro Mike McDaniel, porque realmente ele faz um trabalho absurdo. E eu tô curioso pra saber quem se colocou na segunda colocação, Caio, porque fiquei ofendido com o Mike McDaniel não ser o segundo.
Eu coloquei o Kevin Stefanski, técnico do Cleveland Browns. Ele já até ganhou o prêmio de técnico do ano há 5 temporadas atrás. Ele é o meu segundo colocado. Eu não coloquei o Kevin Stefanski na minha lista. Cara, não colocou nem no top 5 de jeito nenhum? Ele seria meu sexto, provavelmente. É porque eu acho que esse time dos Browns não me convence. Não me convence. E eu acho que é uma boa defesa. Não é uma defesa ótima. Quer dizer, não é que pra mim é a melhor defesa. Dos Browns é muito boa. É provavelmente a melhor defesa da NFL hoje. Mas é mais uma questão que hoje não tem nenhuma. Esse ano não tem nenhuma grande defesa assim que eu acho que é espetacular. Assim, ele seria meu sexto colocado. Não acho que ele é um absurdo. Não sei, eu acho que o que eu acho. Acho que o time é um pouco. A campanha é um pouco melhor do que o time realmente é, na minha opinião. Isso eu acho que em relação à campanha, o que o time eu acho que talvez eu concordo em partes com isso, mas assim, a gente tá falando de lesões, né? O Kevin Stefanski, o Cleveland Browns já começou 4 quarterbacks diferentes esse ano. Deshaun Watson, o Dorian Thompson-Robinson, o P.J. Walker e o Joe Flacco. Ele ganhou pelo menos um jogo com todos esses caras. E o Stefanski, ele é um cara mais de ataque. A gente vai lembrar disso, porque o Cleveland Browns trouxe o Jim Schwartz, que o Stefanski tem muito mérito como coordenador defensivo, e virou essa defesa que a gente tem visto que tem ganhado jogos. E assim, eu acho que tem um pouquinho de sorte para esse time do Cleveland Browns no quesito de turnovers, alguma coisa desse tipo, que isso a gente já viu que acaba às vezes muito rápido, Caio, não na é... NFL. Eu fiz uma cara aqui, mas é meu cachorro que tá fazendo uma confusão aqui embaixo. Não era pra você, não, por favor. Então, isso a gente já viu que às vezes acaba muito rápido na NFL e tudo pode mudar assim, de uma hora para outra. Mas assim, a gente falou de alguns dos principais times da NFL e foi até o argumento que você usou na questão do Mike McDaniel, né? Esse ano os Browns já ganharam dos 49ers, que tem o Kyle Shanahan, que para mim até seria meu sexto colocado, que é um gênio. Eles ganharam dos Colts, que tem o Shane Steichen, que tá no nosso top 5. Ganharam dos Ravens, que tem o John Harbaugh, que para mim também tá ali entre os principais. Ganharam dos Jaguars. Todos esses times são times no papel melhor do que os Browns. E Cleveland, com o Stefanski, não importa o quarterback que joga, o time tem ganhado. E a gente vale lembrar até que esse time do Cleveland Browns recentemente tá jogando praticamente sem nenhum dos homens de linha ofensiva titulares. E tá sem o Nick Chubb, que é o principal running back, é o melhor jogador do time de ataque, né? E um dos melhores da NFL, desde a semana 2. Com tudo isso, esse time do Cleveland Browns vai para os playoffs, vai ser provavelmente, ou talvez, melhor dizendo, a seed número 5 da Conferência Americana. Já ganhou, como eu falei, já ganhou dos Ravens, que vai ser a campanha número 1. Enfim, eu acho que é muito impressionante o que o Stefanski tem feito. E eu ia até falar, né? A gente olha para as odds, o Stefanski, ele acho que a sexta melhores odds para ganhar o técnico do ano, e a gente sabe que às vezes para aposta tudo é meio que adquirir valor. Eu acho que tem muito valor 15,0. Eu acho que tem muito valor nisso, porque ele tem feito para mim. Assim, eu quase não consigo achar um defeito no trabalho dele esse ano. Justo, são argumentos justos. Ele seria meu sexto colocado. O meu terceiro colocado é o John Harbaugh, do Baltimore Ravens. Que perdeu pro Stefanski já esse ano também. Que eu acho que o John Harbaugh é um cara que ele deu uma repaginada nesses últimos 2 anos na comissão técnica, porque ele é um perfil totalmente diferente dos outros head coaches, né? Porque primeiro que ele era coordenador de special teams, né? Isso acho que não tem outro. E é muito raro um cara desse. Não tem outro coordenador de special teams que é head coach, né? Pensando atualmente aqui, não. E ele deu uma repaginada contratando um coordenador defensivo novo, contratando um coordenador ofensivo novo, deu muito certo. E é aquela coisa que eu falei no começo, né? Eu acho que o treinador do time bom tem que ser reconhecido também. Ele já venceu o prêmio, é um cara que tá há muito tempo em Baltimore, desde 2007, se eu não me engano. E por isso ele é o meu terceiro colocado. O meu número 1, eu fiquei preocupado porque eu ouvi você citando ele, como ele não está na lista. O número 1 pra mim é o Kyle Shanahan. E pra mim ele exemplifica exatamente o que eu falei. Ele é o head coach do melhor time da NFL. E tudo bem, é um elenco muito bom, um elenco muito forte. Não é um elenco perfeito, mas é um elenco muito bom. E, cara, vamos premiar o cara que é o treinador do melhor elenco, que é o do melhor time da temporada até agora, pra mim. Eu acho que é uma das grandes mentes ofensivas da história recente da NFL. E isso vem de alguém que odeia Nepo Baby. Eu odeio esses caras de
de sobrenome famoso, nepotismo e tal. E ainda assim, meu voto hoje seria do Kyle Shanahan. Eu fiquei preocupado e quero saber quem é o seu número 1. Sobre o Kyle Shanahan, primeiro, Gabriel, eu sou muito fã dele, e é engraçado, né? Porque o Mike McDaniel vem do Kyle Shanahan, né? Tudo que a gente vê hoje do Mike McDaniel é o que ele aprendeu com o Kyle Shanahan, fazendo uma ou outra alteração. Tem assim, dois ex-assistentes dele na lista, né? O Mike McDaniel e o DeMeco Ryans. Tem dois. Não, é um absurdo o impacto que o Kyle Shanahan tem tido na NFL. É algo parecido com o que a gente viu ali do Sean McVay. Veio logo depois. Sean McVay que era assim, da coaching tree dele. Exatamente. Então, assim, como o fato dos 49ers hoje terem dois jogadores que estão brigando pelo MVP, né, o Brock Purdy e o Christian McCaffrey, acho que explica muito disso. A defesa dos 49ers, claro que acabou de perder o DeMeco Ryans e continuou muito bem, porque a comissão técnica do Kyle Shanahan é um absurdo. O ataque, acho que dispensa comentário, mas assim, quando o ataque não estava 100% saudável, o 49ers perdeu 3 jogos seguidos. Foi quando o Deebo Samuel não jogou, o Christian McCaffrey saiu um pouco mais cedo da partida, o Brock Purdy estava meio baleado no jogo, os 49ers perderam 3 jogos seguidos. Eu sou muito fã do Kyle Shanahan, mas eu também acho que se tem um elenco da NFL, não é perfeito, eu concordo com o que você falou sobre o 49ers, mas que se a gente fosse colocar qual que é o elenco que está mais próximo de ser perfeito em todas as posições, é o elenco dos 49ers, é o elenco assim, que é impecável, e assim, eu acho que quando eu estou avaliando os técnicos do ano, eu acho que eu coloco um pouquinho do que eu acho que deveria e o que eu acho que vai acontecer. E a menos que muita coisa mude até a reta final da temporada, eu acho que o Shanahan vai ser um finalista pro técnico do ano, igual ele foi no ano passado, mas eu acho que ele vai acabar não ganhando, porque, de novo, esses grandíssimos treinadores, você tem que ter uma temporada perfeita para ele ganhar. E ele tem 3 derrotas, algo parecido que aconteceu no ano passado. E, de novo, quando teve um pouquinho de adversidade, o 49ers perdeu 3 partidas seguidas, perdeu para Cleveland Browns, perdeu para o Minnesota Vikings, enfim. Então, isso é o que eu fico um pouquinho com o pé atrás com o Kyle Shanahan, mas eu acho que, de novo, vale destacar que ele e o John Harbaugh seria meu 7º colocado, o Shanahan seria meu 6º, eles comandam as 2 equipes de melhor campanha em cada uma das conferências. Claro, acho que todo time vai ter dificuldade quando perde seus principais jogadores. A questão do elenco do 49ers é que a construção dele não é ideal. Funciona porque você tem um quarterback jogando um nível absurdo e que ganha $700 mil, né? Essa construção... Mas só que os jogadores que o time tem, os skill position players, foram escolhidos a dedo, né? Pelo Kyle Shanahan. Ele montou o time do jeito que ele queria. Sim, mas eu acho que é um elenco, o que eles falam em inglês, top heavy, né? Que tem as super estrelas aqui no topo, não tem muita profundidade. Claro que de skill positions tem, porque você tem Brandon Ayuk, Deebo Samuel, George Kittle e Christian McCaffrey, mas a linha ofensiva tem problemas, e quando o Trent Williams se machucou, a gente viu realmente, acho que o principal culpado, entre aspas, pela essa queda do 49ers quando eles perderam alguns jogos consecutivos foi a ausência do Trent Williams, e a defesa também, a secundária não é das melhores, mas eu acho que o Kyle Shanahan merece sim o prêmio, e tô curioso pra saber se o número 1, porque eu não tenho como cravar aqui. O meu é o Dan Campbell, técnico do Detroit Lions. Eu acho que assim, o treinador que tem o elenco, o vestiário, né, mais na mão hoje é o Dan Campbell. Eu acho que em termos de mudar a cultura de um time, de mudar o ambiente, de mudar como que a torcida avalia o time, como que a torcida vai pro jogo, quase que mudar a aura inteira no time. O Dan Campbell que ele fez no Detroit Lions nos últimos 3 anos é algo absurdo, e esse ano é o ano que o Lions está tendo a melhor temporada. O time vai ganhar a divisão pela primeira vez desde 93, lembrando que os Lions nunca ganharam a divisão norte da Conferência Nacional, né? Quando o time ganhou a última vez era a divisão central, ainda começou o primeiro título do norte da história dos Lions. Vai ser com o Dan Campbell. Eu acho que assim, claro que ele tem o Ben Johnson como coordenador ofensivo, que é um baita coordenador ofensivo, mas você olha para esse time dos Lions, não é um time tão dominante igual os 49ers, não é. Não tem uma defesa tão brilhante igual a dos Browns. Só que todos os jogadores dos Lions parece que eles jogam pelo Dan Campbell, parece que eles entendem muito bem o que o Dan Campbell quer. Ele, por exemplo, no draft, que ele foi lá e pegou o linebacker e running back na primeira rodada, o que vai ser um erro muito grande daqui a 3, 4 anos, mas ele foi pensando muito como que ele estabeleceria a identidade do time, que é correndo a bola muitas vezes com o David Montgomery, que também foi contratado pelo Dan Campbell nessa off-season, e aí explorando a versatilidade do Jahmyr Gibbs, o Amon St. Brown está tendo um ano espetacular, o Sam Laporta, que
Tyrant calouro, tem se beneficiado muito em trabalhar com o Dan Campbell, que jogou Tyrant na NFL. Enfim, o Jared Goff, ninguém esperava que o Jared Goff fosse ter uma temporada desse tipo. Assim, como eu falei, todos os times têm altos e baixos. Esse time do Lions, por exemplo, quando perdeu para o Green Bay Packers, estava longe de ser espetacular. Depois teve um jogo muito ruim contra os Bears. 2 jogos ruins, acabou perdendo um e ganhando o outro. Enfim, mas eu acho que, em termos de potencial, de como que o time tem feito, superar adversidades de maior impacto, não só dentro de campo, dentro e fora, que eu acho que o fora também é importante nisso, o Dan Campbell seria o meu número 1. E ele é o favorito, né, Gabriel, na casa de apostas hoje. Me surpreendeu, 3,25 as odds dele pra vencer o prêmio de treinador do ano. Ele estaria ali no meu 6º, 7º, por aí. O problema é que eu acho que a seta dele tá apontando pra baixo nesse momento, né? O time dos Lions caiu de rendimento e... A vitória contra Denver foi muito grande. Antes disso... O time dos Broncos antes disso estava mal. Antes disso, o time vinha muito mal. Eu acho que boa parte do mérito desse time dos Lions, eu acho que dá pra ser colocado, rastreado pro Ben Johnson, né? E o fato dele ter conseguido manter o Ben Johnson pra esse ano, acho que é um grande mérito, mas eu achei que ele errou de não ter mudado o coordenador defensivo, né? Que tá custando bastante ao time. Eu acho que os Lions agora têm 2 jogos contra os Vikings e um jogo contra os Cowboys, né? Se esse time dos Lions termina a temporada aí com 13 vitórias e 4 derrotas, ou 12-5, eu acho que a chance dele levar é muito grande. Ele é um cara que ele realmente mantém o elenco muito unido, ele motiva os jogadores, e a gente vê um monte de técnicos que os jogadores odeiam, né? Tipo o Josh McDaniels e tal. Mas... A agressividade em quarta descida é impressionante. Isso é um caminho pro meu coração. Então, tá vendo? Fake punch, ele já fez muita coisa boa nessa temporada. Os Lions vão praticamente para todas as quartas descidas, o que não necessariamente às vezes pode ser bom, mas a agressividade dele é espetacular. Eu acho que assim, ele coloca todos os jogadores do time dele numa posição muito boa para ganhar. E ele é um estilo mais antigo de futebol americano, né? Um cara mais físico, ele gosta ali das trincheiras, ele gosta dos running backs, ele gosta dos linebackers. Coisa que é o oposto do que o Kyle Shanahan faz no estilo de jogo, né? Na estratégia dele. Mas eu acho que tem dado certo. Numa era com só inovação ofensiva e tudo mais, o Dan Campbell tem feito meio que, entre aspas, obviamente, o básico e tem dado muito certo. É engraçado você falar isso, que o Kyle Shanahan é mais estilo atual, o Dan Campbell mais antigamente, né? Enquanto o Kyle Shanahan é o cara mais conservador em quarta descida e o Dan Campbell é mais agressivo, né? Mas realmente o Dan Campbell, nesse ponto, ele é um tipo de head coach meio que até em extinção, né? O cara motivador, vamos lá e tal, não sei o que, tá dando certo, né? Mas eu não seria meu voto. Sigam o Caio Miari no Twitter, @Caio Miari, difícil esquecer. Caio, brigadão aí pela participação e até a próxima. Valeu, Gabriel, sempre bom participar das análises aqui. Temporada quase acabando, né? Vamos ter muita coisa boa para acontecer. Obrigado pelo convite e um abraço para todo mundo que ouviu a gente. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio sobre NBA. Eu falei no último programa, né? Do fim de semana do Natal e do Ano Novo, o podcast vai ao ar na madrugada de segunda para terça. Não é para me dar folga, é porque simplesmente vai ter jogo na segunda desses 2 dias, né? Então não adianta eu postar o podcast incompleto. E também segunda-feira, dia 25, dia 1º, ninguém vai escutar, né? Vocês vão escutar se escutar no dia 26 e no dia 2, né? Quando o pessoal volta a trabalhar. Então essa é a programação seguindo em frente. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau!